A Bíblia nos relata sobre uma promessa para quem é gentil. Se uma promessa para quem é judeu, se uma promessa para aquele que ainda é salvo, se uma promessa para aquele que também é condenado. Você sabia disso? A promessa de salvação, a promessa de condenação. Que, pastor? Eu vou estar falando sobre umas promessas que a palavra nos ensina. Antes disso, não saia aí desse vídeo. Eu vou falar para você quais promessas que relatam, nos ensina para nossa vida. Fala lá em Efésios capítulo de número 3. Efésios capítulo 3, versículo de número 5 diz assim: a qual noutros séculos não foi manifestada aos filhos dos homens, mas agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, a que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Vamos de novo aqui. Agora outra aqui, Efésios capítulo de número 3, versículo de número 7, da qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, a qual me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, a riqueza incompreensível de Cristo. Demonstra todo o qual ser a dispensação do mistério, que desde século esteve oculta em Deus que tudo criou. Olha que forte essa palavra. Então ele está falando que há uma recompensa para os gentios. Gentios são que cordeiros. Então, outra passagem que eu vou falar para você, não saindo desse texto aqui, apóstolo Paulo, ele já levava um versículo de Romanos 8, versículo de número 17, diz assim: se somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo com ele padecemos, para que também com ele seja glorificado. Ei, meu irmão, se achando que com Deus, que é do mesmo corpo, vai passando somente ter recompensa, já ligando no texto aqui, ele não passa questão de se sofrer, está sofrendo por amor de Cristo, com ele padecendo para que também com ele seja glorificado. Ei, quem é cordeiro também será herdeiro. Herdeiro vai entender o mistério. Herdeiro também de Deus e co-herdeiro de Cristo. Ei, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, ligado no texto de Romanos 8, versículo 17. Você vai ser herdeiro, aqui herdeiro também de Deus e co-herdeiro de Cristo, certo, com ele padecendo, para que também com ele seja que glorificado. Tem muita gente que está sendo herdeiro de Deus, mas não quer ser co-herdeiro de Cristo. Eu vou falar um algo mistério aqui. Tem gente que tem negado a Jesus e tem querendo só Deus. Tem gente que quer ser herdeiro de Deus, mas não quer ser co-herdeiro com Jesus. Não entendeu, não? Porque existe pessoas que ainda não criam no Filho unigênito do Pai. Tem pessoas que não conhecem ainda que Jesus é o único suficiente Salvador. Tem pessoas que acham que Jesus não ressuscitou dentre os mortos. Tem pessoas que acham que Jesus é apenas um fantoche, uma historinha, conto de fada. Aqui não é Harry Potter não, filho. Tá achando que Jesus é igual Hércules, tá achando que Jesus é igual os outros deuses de Natal, de paganismo. Não é não. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Jesus é o autor da vida. Jesus sentou à destra do Pai, tem sentado à destra do Pai. Então essa palavra me chama a atenção. Se a Bíblia fala em João capítulo de número 1, versículo lá
A Bíblia fala aqui, ó, João capítulo 1, versículo 11. Veio para que era seu, os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, as quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, ele nasceu de Deus, peraí. Então, ele nasceu primeiro de Deus. Tem um mistério aqui. Todo aquele que é escolhido é quem sai nascido de Deus. O que é escolhido que é nascido de Deus, é claro que depois é aquele que nascer do sangue. É claro que quem voltar a nascer da vontade, da vontade da carne. É claro que depois que na vontade do varão. Mas ele primeiramente é nascido de Deus. Que é isso, pastor? Antes de você nascer, Deus fez você nascer em Deus. Antes de você, essa mãe te gerar, você como foi nascido em Deus. Você tá entendendo? Podia ter colocado aqui, primeiramente, nascido em Deus, né? Mas nascido de Deus, depois nascido da carne, depois nascido do sangue, depois nascido da carne, formado da vontade do varão, da vontade do homem, né? Mas o que? Nascido de Deus. Vamos lá naquela palavra ali, não terminando aquele mistério, não, do cordeiro, não. Isso aí que é cordeiro. Aí digo aqui, que as palavras as pessoas acham, a qual nos outros séculos não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito, será que é revelado pelo Espírito? Aos seus santos apóstolos e profetas, aí vírgula, a saber que os gentios são cordeiro de um mesmo corpo. Peraí, os gentios são cordeiro do mesmo corpo. Por que o corpo quer ser dividido? Por que o corpo quer brigar entre si? Se não tiver um espírito, eles brigam entre si. O corpo está dividido. Há membros do corpo de Cristo que brigam por causa do corpo. Há membros que brigam por si mesmo. Jesus não treinou para brigar por si mesmo. Membros brigar com outros membros. Membros brigar por causa do corpo. Meu Deus, vou falar. Quem está no Espírito não briga com o caso do membro do outro. Quem está no Espírito Santo não briga por causa do membro do outro e não briga por causa do corpo de Cristo. A gente brigando por causa do quê? Por causa do pecado. A gente se esforçar para não viver uma vida na prática do pecado. O pecado que afasta de obedecer a Deus. Mas o pecado está em nós. Não tem como você afastar do pecado que está em você, irmãos. Você quer afastar daquilo que afasta de você, de clamar na presença de Deus, de buscar diante do Senhor. E eu repito isso para todo ser humano, todos nós. As pessoas julgam. Pode julgar você ou julga a mim. Seja tu solteiro, tanto casado, tanto viúvo, né? Tanto se talvez você está divorciado, estão te julgando você. Mas será se você está afastado de Deus? Deus está afastado de você? Você que está esforçando para Deus, Deus está afastado de você? Porque tem pessoas que estão esforçando para Deus, esforçando a obedecer, esforçando a manter uma vida de santificação. Deus está afastando dele? E aqueles que estão afastando dele, Deus está afastando dele. Aqueles que estão distanciando dele, Deus está distanciando dele? Eu vou te falar uma coisa. Existe a situação que foi como na vida de Paulo, perseguindo a igreja. Ele foi ainda ali matando os discípulos, aqueles que iam estranhando a arte da palavra de Deus. Deus afastou dele. Mas Jesus foi ao encontro dele. Ele recebeu a punição de 3 dias, né? O homem chamado Ananias não queria orar para a vida dele, não. Porque esse tal assassino. Eu te falo, você vem ser hipócrita, não. Você oraria para o assassino? Você oraria para aquele que orar para a pessoa que é estuprador? Eu sei que é complicado. Mas orar para aquele que é assassino?
que matou aquele que ainda clama, que é aquele que jejuava, que matou famílias. Ananias teve que ter muito de Deus, na direção de Deus, para orar para a vida de apóstolo Paulo, né? Ele ficou cego 3 dias. Ainda Deus deu visão à vida do apóstolo Paulo. E ainda a Bíblia fala que ele foi batizado com a posição de mãos de Ananias. Você está preparado para isso? Que é escolhido de Deus? Você é levantado por isso? Não estou falando para você deixar o seu shabat, não. Tem gente com a barriga cheia, está reclamando de barriga cheia. E quando tem gente com barriga vazia, tá doido para quê? Voltar na presença de Deus, não está conseguindo voltar na presença de Deus. Pode até orar por ele, aceita até oração, mas amanhã já está pedindo oração de novo, pedindo socorro, pedindo que uma mãe possa estender para ele. Tem gente que hoje pega um prato de comida do lixo e fica feliz, e clama até Deus e chora, e ainda pedindo a Deus para não perder sua alma. Porque quem pedindo força, querendo força para estar na presença de Deus, esse é o gentio. Esse gentio que o Senhor quer salvar. Esse é o gentio que Deus tem a salvação. O cordeiro. Quer cordeiro? É. Aqui, ó. De um mesmo corpo, participante da promessa em Cristo, pelo Evangelho. Agora o mistério aqui da outra palavra de Deus para teu coração aqui nesta noite. Olha que forte aqui, ó. Tô terminando ela. Amém? Aqui, ó. Na qual fui ministro pelo dom da graça de Deus, que fui dado segundo a operação do poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça em anunciar entre os gentios. Ele está dizendo que era o mínimo de todos os santos. Apóstolo Paulo está dizendo que era o mínimo de todos os santos, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Agora estou anunciando a riqueza incompreensível de Cristo. E está anunciando a riqueza. Que riqueza é essa? Demonstrar toda qual seja a dispensação do mistério, que desde o século esteve oculto, desde que tudo criou. Olha que forte, que agora pela igreja, agora não é corpo, agora não é membro, agora é o corpo, agora está falando igreja, agora já é igreja. Pela igreja, multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades do céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, qual temos ousadia, acesso com confiança pela nossa fé nele. Olha que forte. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém? Então essa palavra para teu coração. Cordeiro, você tem promessa. Cordeiro, gentil, você tem promessa para o bem. Se nós não formos vigiarmos, as promessas do bem se tornam promessas más. Porque tem uma palavra do Senhor diz. Olha que palavra aqui, ó. Gálatas 6, versículo de 1 a 3. Olha que palavra que o Senhor está falando aqui, ó. Olha que palavra. Gálatas 6, versículo 3. Porque se alguém cuida-se alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Esse é o cordeiro. Mas se prover cada um a sua própria obra, terá glória só em si mesmo, não no outro. Não tem a glória no outro. Quem é cordeiro não é ter glória no outro. Quem é cordeiro não engana a si mesmo. Ah, tá glória. Verso de número 5. Porque cada um levará a sua própria carga. Quem é cordeiro, cada um vai levar também a sua própria carga. Verso de número 6. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens aquele que o instrui, é cordeiro. Achando que é só para você, né? O que é instruído na palavra, reparte de todos os teus bens com aquele que te instrui. Não erreis, de Deus não deixe escarnecer, porque tudo que o homem semeia,
isto também se fará. Esse é o cordeiro também. Achou que só ele semeia, ele também colhe. Peraí, não vai ter recompensa? Vai, porque ele semeou o que ele ali plantou. Porque quem semeia na carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Peraí, se eu semeio na carne, você nascerá na carne. Se no Espírito eu semear, vou semear na vida eterna. Agora eu vou te falar uma coisa. Se eu prego na carne, eu vou colher minha pregação da carne. Mas se eu prego no Espírito, vai ser a pregação do Espírito. E aí? Se eu jejum na carne, quer dizer que se eu jejum na carne, vou colher o jejum da carne. Mas se eu jejum no Espírito, vai ser o jejum pelo Espírito? Não estou falando isso, mas o que fala, passa no sentido disso. Mas algo interessante aqui que fala a palavra. Quem semeia no Espírito se fará a vida eterna. Vai colher a vida eterna. É forte, né? Versos de número 9. Esse aqui é cordeiro, isso é para nós cordeiro. Mas herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. Porque tem muita gente que quer Jesus e que não quer Deus. Tem gente que quer só Deus e não quer Jesus. Aí vem o terceiro. Tem gente que não quer o Espírito Santo. Tem gente que só quer Jesus, não quer Deus. Tem gente que só quer Deus, não quer Jesus. E tem gente, vou falar o mistério, tem gente que quer o Espíritos com letra minúscula, mas não quer o Espírito Santo de Deus. Então, esse tema para nós, gentios, coerdeiros, entendemos que gentio, coerdeiro, também para entender que ele é herdeiro com Deus. Coerdeiro com Jesus para ser coerdeiro com Jesus para ser herdeiro com o Pai. Aleluia. Porque Jesus não falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Para vir com o coerdeiro, para poder ter experiência com ser filho coerdeiro, para ser herdeiro com o Pai Todo-Poderoso. Amém? Como diz João 14 lá, não perturbe vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, mas eu vou preparar lugar. Pera aí, cordeiro, tu vai ser herdeiro da herança do pai. Olha que fé forte, olha que forte. Verso de número 9. Nós não cansemos de fazer o bem. É cordeiro e herdeiro. Porque seu tempo faremos, se não houver desfalecido. Aleluia. Amém? Olha aí outro mistério aqui, ó. Deixa eu ler essa outra palavra aqui. Eu tenho que ler todo, para você entender. Então, quando temos o tempo, façamos o bem a todos, peraí, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com grandes letras vos escrevi, apóstolo Paulo falando, por minha mão, todos que querem mostrar boa aparência na carne, eles obrigam os circuncidados, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo? Porque nem ainda esses mesmos que circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncidam para que glorie na vossa carne? Mas longe esteja de mim gloriar-me, não seja da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, para a qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Esse aí é o herdeiro e co-herdeiro de Cristo, crucificado para mim, eu e para o mundo, crucificado. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão tem virtude alguma, mas sim uma nova criatura. Esse é o herdeiro e o cordeiro, ser uma nova criatura. Verso de número 16. E todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles, sobre Israel de Deus.
Desde agora, ninguém nos inquiete, porque trago o meu corpo às marcas do Senhor Jesus. Ei, você acha que cordeiro e herdeiro e cordeiro de Jesus, aquele que tem herança, às vezes você tem uma marca. Apóstolo Paulo tinha uma marca sobre o seu corpo. Ele tinha aquele que ele sofreu, aquele que ele passou. O que é a sua marca? Aquele que você sofreu? Qual é a marca que você tem passado? O que está na sua carne que está sendo uma marca? Que não é retirada essa marca. Paulo tinha uma marca. Paulo tinha as feridas. E Paulo tinha um espinho na carne. Ele orava a Deus para que ele tirasse aquele espinho na carne. E Deus não retirou aquele espinho da carne. Muitas vezes você manda tirar o espinho da carne. Muitas vezes você manda tirar até o pecado para você ser mais santo que ele é. Não tem como. Então eu vou continuar afastado dele. Mas eu te falo uma coisa. Vossa iniquidade faz separação entre... A nossa iniquidade faz separação entre nós e nosso Deus. O pecado faz separação entre nós e nosso Deus. Faz separação, e quando fez a separação, você pode ver, quando o pecado fez separação do homem, Jesus veio para resgatar o homem, com propósito na vida do homem, Adão. Adão onde está? Está lá escondido na árvore, lá, por causa do pecado. E a voz do Senhor entoava no jardim. O Senhor ainda falou com ele, mesmo em pecado, o Senhor falou com ele. Porque ele pecou uma vez, olha que ele pecou uma vez. E manteve na prática do pecado. Olha que ele pecou uma vez, Deus foi até ele. E quantas vezes você tem pecado? Quantas vezes nós temos pecado? O Senhor deixou de falar com você? O Senhor deixou de falar com nós? Deus sabe com o seu pecado. Deus sabe o pecado da humanidade. Deus conhece aquele que falha e esforça e não falhar, mas falha. E aquele que muitas vezes falha e ainda quer continuar falhando. Deus sabe. Deus sabe aquele que muitas vezes quer, eu sou forte, eu jejuo, eu pago o preço, eu sou mais santo que todos. Agora já cresci no patamar, não sou mais pobre. Desprezo o rico, desprezo o pobre. Despreza a viúva, como diz Tiago 1,27, a religião pura e verdadeira, visitar os órfãos da viúva e manter-se contaminado no mundo. Se você vê no contexto de Tiago 1,27, é ajudar os necessitados, é alimento. Porque se eu fechar o coração para aquele que muitas vezes precisa de alimento, então eu tinha que rasgar a parte da Bíblia de Salmo 41. Bem-aventurado aquele que ajuda os necessitados, porque o Senhor livrará do dia do mal. Esse Salmo 41 não tinha que estar na Bíblia. Só tinha que estar só Malaquias capítulo 3, versículo 10. Roubaram o homem a Deus, todavia roubais no dízimo das ofertas assadas. E o Salmo 41, bem-aventurado o que ajuda o necessitado, porque o Senhor livrará no dia do mal. Então, se o texto do Salmo 41 está lá, é porque os necessitados não eram dizimistas? Os que estavam necessitando de comida, porque eles não dizimavam? Não estou falando meu, estou falando que tem sentido, estou falando que eu estou passando, estou falando que tem pessoas que passam por isso. Não tem dízimo, não tem oferta para ofertar na casa, quer dizer que ele é necessitado, ele está em pecado, ele está errado, como foi Jó, perdeu tudo, perdeu herança, ele está em pecado. Quer dizer que Elias comeu pão, era uma esmola para a vida de Elias, comer pão? Porque não estava comendo um bolo de chocolate? Estava comendo um pão de queijo? Davi começou a levar pão de queijo para os seus irmãos. E aí? Davi foi do pasto. Ele estava ali cuidando as ovelhas do seu pai. Davi não estava indo no palácio quando estava no início da sua juventude. Davi está no palácio cuidando das ovelhas do seu pai. Não é? Por que a gente tem que desprezar?
Cordeiro e herdeiro é só coisas materiais? E esquecer das coisas espirituais? Herdeiro e cordeiro é só profissionais? Tem muitas autoridades profissionais instituídas por Deus. Mas tem muitas autoridades profissionais, entre aspas, não quer estar reconhecendo as autoridades, ser uma autoridade espiritual. Tem profissionais que são autoridades espirituais. Não são autoridades espirituais, e tem gente que são autoridades profissionais, mas eles são espirituais e não são autoridades. São servos. Antes eu sou uma autoridade, eu sou servo também. Você é servo também. Que herdeiro e cordeiro com Cristo também é servo. Amém? Então fica nessa palavra aí. Deus abençoe sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus. Compartilha para mais alguém aí essa mensagem para o seu coração, para a meditação. Amém? Com Deus. Fica na paz do Senhor Jesus.